St. Clair Shores faz parte da área metropolitana de Detroit. Foi nesse local que nasceu o jovem Ramsey Scrivo, em 1981. Ele foi o filho mais novo de Donna e Daniel. Ramsey tinha um irmão mais velho e ambos frequentaram uma escola católica local. Os garotos eram inteligentes e seus pais tinham altas expectativas, em especial a mãe. Ramsey se graduou em 1999 e trabalhou como contador. O jovem passou por diferentes empresas e chegou aos 20 anos de idade. Nessa época, ele foi demitido. Seu chefe apontou para alguns problemas de ética no trabalho e Ramsey foi desligado da empresa. O jovem já não estava feliz e usou a oportunidade para mudar de área. Seu pai Daniel trabalhava com pintura e tinha sua própria empresa. Ramsey pediu por uma vaga e começou a trabalhar com o pai. A nova trajetória do homem parecia promissora. Ele se encontrou no serviço de pintura e conquistou o sorriso de clientes junto ao pai. A felicidade, entretanto, não seria para sempre. Em 2014, Ramsey Scrivo desapareceu. No dia 25 de janeiro de 2014, aproximadamente às 18 horas e 30 minutos, Ramsey deixou a casa que dividia com a mãe Donna para comprar cigarros. Ele nunca voltou. No dia seguinte, Donna foi até a polícia para informar sobre o desaparecimento do filho. Ela disse ao agente que já tinha procurado pela cidade, mas sem sucesso. Suas ligações e mensagens também não foram respondidas. A polícia entrou em contato com a mídia local e todos passaram a procurar por Ramsey. Ele já estava oficialmente desaparecido. Aquele foi um inverno excepcionalmente frio. Isso dificultou muito as buscas. Além de amigos e familiares, a polícia também precisou consultar o estado. Isso porque Ramsey já tinha enfrentado problemas com a justiça. Ele estava respondendo processo em liberdade por agressão. Ramsey deveria comparecer na delegacia periodicamente para manter o benefício da liberdade condicional. O jovem também enfrentava problemas com a dependência de álcool e drogas. A polícia encontrou seu nome em um longo histórico de doenças mentais. Todas as delegacias e hospitais do estado foram alcançadas, mas sem sucesso. Por conta do processo em aberto, ele poderia facilmente passar de desaparecido para foragido. Donna explicou para a polícia que seu filho tinha saído de casa para comprar cigarros e que teria levado apenas a carteira. Dentro dela tinham 2 cartões de crédito e o documento de habilitação. A investigação então olhou para o histórico de transações bancárias. Não havia novidade. A polícia solicitou uma foto de Ramsey para munir os canais de comunicação e, consequentemente, ajudar nas buscas. Donna se recusou. Ela disse que não queria o envolvimento da mídia e nunca cedeu a foto. A investigação fez o trajeto da casa de Ramsey até o estabelecimento onde compraria o cigarro. No caminho, eles encontraram o aparelho celular do homem. Ele estava jogado em meio à vegetação no jardim de um vizinho. Esse homem foi interrogado e dispensado em seguida. A polícia entendeu que ele não teve nenhuma ligação com o desaparecimento de Ramsey. A perícia também não conseguiu extrair nenhuma informação relevante do celular. Na verdade, eles conseguiram, mas de algo que não estava lá. Em sua ida até a delegacia, Donna disse ao agente que tinha feito muitas ligações para o filho, porém sem sucesso. O problema é que não existiam chamadas perdidas no aparelho. Essa mentira, somada à recusa em entregar a foto para ajudar nas buscas, levou todos os olhos para Donna. Conversando com vizinhos, os detetives descobriram que ninguém via Ramsey há dias, muitos dias antes de Donna ir à polícia. Um dos vizinhos mais próximos alegou ter sentido um odor muito forte de produto químico vindo da casa. Donna então ficou isolada na primeira posição da lista de suspeitos. Os agentes já sabiam quem, restava descobrir como e por quê. Em 2006, 12 anos antes, Donna e Daniel resolveram trazer o filho de volta para casa. Eles estavam preocupados com a saúde mental do jovem e queriam ajudar. Ele morava sozinho nessa época. Ramsey sofria com depressão, tinha dificuldade em controlar a própria raiva e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Morar sozinho não parecia mais a melhor opção, e seus pais o acolheram. Ramsey fazia uso de medicamentos controlados que precisavam ser administrados na hora e quantia certa, algo que ele não fazia sozinho. Além disso, sua dependência em álcool e entorpecentes piorava ainda mais o caso. Misturar essas substâncias com medicamentos pode levar a resultados incrivelmente negativos. Com o filho próximo, o controle seria mais fácil. A esquizofrenia não tem cura, e o paciente pode apresentar alucinações auditivas e visuais, bem como delírios, isolamento social e crenças irreais. Ramsey dizia constantemente que alguém estava adicionando veneno em sua comida. Ele também alegava que alguém tinha instalado um chip em um de seus dentes a fim de monitorar suas conversas. Em 2010, Ramsey entrou em luta corporal com um homem na rua. Ele levou a pior e sua cabeça se chocou forte contra o concreto. Ramsey foi levado ao hospital e sobreviveu. Entretanto, suas condições ficaram ainda piores. O dano cerebral parece ter multiplicado os efeitos negativos de suas doenças, e o pouco autocontrole se perdeu. Ramsey agora ficava nervoso mais fácil,
Consumia uma quantidade ainda maior de álcool e entrou em novas brigas. Cuidar de alguém nessas situações não é uma tarefa fácil, e os pais de Ramsey se viram sobrecarregados. Esse comportamento desencadeou outras brigas, até que o homem foi parar na delegacia por agressão. Ele conseguiu responder em liberdade e precisava seguir as regras para continuar em condicional. Uma delas era comparecer à delegacia periodicamente para assinar um documento. Ele também precisava realizar exames constantes para coibir o uso de álcool e entorpecentes. A saúde mental de Ramsey continuou em declínio e seus pais já não sabiam mais o que fazer. As coisas pioraram em 2013. Foi nesse ano que o pai de Ramsey faleceu. Daniel foi seu melhor amigo, desde que começaram a trabalhar juntos. Eles eram muito próximos e perder o pai causou enorme impacto na saúde mental de Ramsey. Ele vivia dizendo que morreria no mesmo dia do pai. Esse foi um evento muito traumático em sua vida. Daniel era um homem trabalhador que dedicou a vida aos filhos, em especial a Ramsey. Daniel sempre protegeu o filho mais novo da mãe. Donna criou muitas expectativas quando Ramsey virou contador. Seus sonhos foram destruídos quando o garoto passou a trabalhar com o pai. Para ela, a mesma profissão que mantinha a casa de pé não era motivo de orgulho. Daniel sempre foi a parede que protegeu Ramsey dos ataques da mãe, e essa parede já não existia mais. O jovem apresentava perigo para os outros e para si. Ele já tinha provado isso em diferentes oportunidades. Daniel faleceu vítima de hepatite C. Em seus últimos dias, ele fazia uso de morfina para controlar a dor. Segundo Donna, seu filho começou a fazer uso indiscriminado desse medicamento. Ela então pediu a ajuda do Estado para internar Ramsey em uma clínica de saúde mental. Se isso foi feito para ajudar o filho ou para se livrar dele, nós nunca saberemos. Ela conseguiu e o filho ficou internado por um certo período. Ramsey deixou a clínica e voltou a morar com Donna. Algum tempo depois, a casa pegou fogo. E esse é um evento curioso. Os bombeiros conseguiram determinar que a origem do incêndio foi um problema elétrico. O fogo começou no porão, onde Ramsey dormia. As chamas caminharam para cima e tomaram o controle da casa. Donna notou a fumaça e correu para fora antes de chamar os bombeiros. Ela só esqueceu de avisar o filho. O primeiro caminhão chegou ao local em poucos minutos. Os agentes enfrentaram as chamas que envolviam a casa e conseguiram resgatar Ramsey do porão. A perícia achou o ponto de origem um tanto suspeito, mas não conseguiu outras evidências. O caso foi encerrado como acidente. Donna e Ramsey então se mudaram para uma nova casa. Aquela residência já pertencia a Ramsey e tinha sido comprada para ele pelo pai. Donna era alguém muito controladora por natureza. Cuidar do filho doente era a desculpa perfeita para que ela ficasse no controle da casa. Ramsey de fato precisava de alguém para ajudá-lo. Sua mãe não era essa pessoa. Donna Chaffin Scrivel nasceu em 1954, em Dallas, no Texas. Ironicamente, seu sonho sempre foi ser uma enfermeira. Donna conheceu Daniel e eles se casaram em agosto de 1978. 2 meses depois, Donna deu à luz ao filho mais velho, Jason. Eles se mudaram para Michigan e se instalaram em St. Clair Shores. 3 anos depois, Ramsey nasceu. Em 2003, Donna precisou ser levada com urgência ao hospital após sofrer ataque cardíaco. Ela passou muito perto da morte e foi salva em uma mesa de cirurgia. Essa foi uma experiência muito traumática para a mulher. As pessoas exibem as mais diferentes reações diante de uma quase morte. Após deixar o hospital, Donna percebeu que sua memória já não era mais a mesma. Ela desenvolveu ansiedade e abandonou o trabalho. Na época, ela atuava como enfermeira em um hospital. O ataque cardíaco de Donna e as condições mentais de Ramsey não eram os únicos problemas daquela casa. Daniel sofreu com hepatite C por boa parte de sua vida. Ele descobriu a doença durante a adolescência e precisou operar o coração. Ele fez tratamento até o ano de 2013, quando faleceu. Ramsey enterrou o pai, se recuperou do dano na cabeça e voltou a tomar os remédios de maneira correta. Ele estava aos poucos conseguindo algum progresso. Legalmente, Donna ainda tinha a guarda do filho, mesmo adulto. Ela conseguiu o documento na justiça enquanto o jovem ficou internado na clínica de saúde mental. Nessa época, Ramsey tinha 32 anos de idade. Em junho daquele ano, esse homem entrou na justiça para encerrar a guarda. Ele queria voltar a ser independente e conseguiu um acordo. Ele precisaria cooperar com o tratamento, fazer uso correto de medicamentos e obedecer a todas as ordens da mãe durante 6 meses. Se conseguisse, a guarda seria revogada. Nessa época, alguns familiares começaram a ficar preocupados. Donna era uma pessoa muito difícil de lidar e tinha controle absoluto sobre Ramsey. No dia 6 de novembro de 2010, ele fez essa publicação em sua rede social. Ele disse que algumas vezes é necessário perder para ganhar. Ele agradece a todas as mulheres em sua vida, em especial a mãe. Isso sugere que mesmo com os atritos, ele tinha uma relação positiva com a mulher, ao menos do seu ponto de vista. Com o filho mais velho morando em outro estado e o marido morto, Donna ficou sozinha com Ramsey.
Ou quase isso. 8 meses antes do falecimento de Daniel, Donna participou de uma reunião com seus antigos amigos do ensino médio. Esse encontro aconteceu no Texas e Donna viajou sozinha. Foi nessa reunião que ela reencontrou um antigo amor adolescente. Donna voltou para Daniel após o encontro, porém começou a trocar mensagens com este homem, Craig Curd. Esse é um ponto interessante, que levanta algumas teorias, em especial sobre o falecimento de Daniel. Os médicos apontaram a causa da morte como complicações da hepatite, mas há quem diga que Donna tenha acelerado o processo com a manipulação de medicamentos. Ela era enfermeira e cuidava de todos os doentes da casa. Ela sempre ficou responsável pelos medicamentos. É apenas uma teoria e não existem evidências de que ela tenha feito algo assim. Essa hipótese foi levantada porque logo após a morte de Daniel, Donna tinha intenções de se mudar de volta para o Texas. Ramsey não demonstrou interesse na mudança e em janeiro de 2014 ele desapareceu. A polícia iniciou as buscas mesmo sem uma foto do homem. Eles conversaram com vizinhos e parentes e entenderam o contexto familiar. O celular de Ramsey foi encontrado, mas não levou a lugar nenhum. Só o que fez foi empurrar Donna ainda mais para a posição de suspeito. Até que chegamos ao dia 30 de janeiro. Uma mulher estava dirigindo por uma estrada rural quando notou algo por entre a neve. Eram sacos pretos jogados próximos à estrada. 3 para ser exato. Essa mulher parou o carro e caminhou na direção dos sacos. Ela decidiu abrir um deles e se arrependeu imediatamente. Aquilo parecia ser um intestino. O sangue tingiu a neve enquanto o forte odor empurrava a mulher para longe. Ainda sem saber ao certo do que se tratava, ela entrou no carro e seguiu viagem. Poucos metros à frente, ela viu outro saco preto. Ao seu lado e fora do saco, algo que parecia ser uma cabeça humana. Essa mulher trancou as portas do carro e acionou a polícia. A perícia conseguiu conectar todas as partes à mesma pessoa, um homem branco de meia idade. Um último saco de lixo preto foi encontrado muito distante dali. Esse não continha restos humanos. Dele, a polícia retirou peças de roupa e documentos carbonizados. Uma serra elétrica com 4 lâminas usadas também estava entre os itens. Roupas femininas e uma garrafa de Coca-Cola vazia também estavam nos sacos. As digitais e DNA da vítima foram jogadas no sistema e o resultado foi entregue ao detetive. Aquele era o corpo de Ramsey Scrivell. O caso passou de pessoa desaparecida para homicídio. As partes foram examinadas por um legista e o corpo foi reconstruído. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento. O exame toxicológico revelou a presença muito elevada de Xanax no sistema de Ramsey. Esse é um medicamento utilizado para controlar a ansiedade, em especial associada à depressão. A dose presente era 4 vezes superior à prescrita pelo médico. Isso por si só já seria capaz de levar Ramsey a óbito por overdose. Seu corpo foi separado em 14 partes. O braço direito nunca foi encontrado. Com o caso na mídia, uma testemunha entrou em contato com a polícia. Ela alegou ter visto uma mulher jogando aqueles sacos no local. A descrição foi de uma SUV prata. As câmeras de um posto de gasolina da região encontraram um veículo compatível, uma Blazer Chevy 1990. A proprietária do veículo era Donna Scrivell. Ela foi localizada e levada à delegacia. I have some unfortunate news. I know that you've seen the videos, the TV reports about the St. Clair County. We believe that that's your son. I'm sorry. Oh, my son. Did he have friends in St. Clair County? Not at all. When's the last time you were there? I had a patient up there a couple of years ago. I'm a little confused. I know you were in St. Clair County yesterday. No. Would it help you if you looked at the pictures? Pictures what? You can look at yourself. É interessante observar a diferença entre as reações de Donna. Ela mal se move quando recebe a notícia de que o filho está morto, mas quase salta da cadeira para pegar as fotos. Essas fotos eram recortes de Donna no posto de gasolina. Ela disse que tinha ido até lá para procurar o filho. If you're telling me that I can get gas there, then I'm really just driving all okay. And hoping that you're going to start remembering a little bit more so that we can figure out what in God's name happened here. How might be a fantasy? We know you're not a bad person. I think you're just a type of person who's been dealing with the son with severe mental issues. That wears. I couldn't do it. I didn't kill my son. Did he kill himself? But you didn't want people to know that, and
You thought this might be a way to cover it up? Yeah, I didn't know it because I don't want to anybody. Just the truth. I think it's how my family. Entre todas as ideias de Donna, essa foi a melhor delas. A solicitação por aconselhamento legal impede que o interrogatório continue, mas não impede que o sujeito seja preso. Donna deixou a sala algemada e foi inicialmente acusada por vilipêndio e ocultação de cadáver. O legista ainda não tinha terminado de examinar o corpo, portanto, não foi possível fazer a acusação por homicídio. A perícia então conseguiu o poder legal para acessar o veículo e residência de Donna. O problema foi encontrar o carro. Isso porque Donna doou o veículo para uma instituição de caridade. Ela fez esse processo também com o carro do filho. A perícia localizou o veículo doado e recolheu para análise. Os agentes conseguiram encontrar algumas manchas de sangue no veículo de Donna. O DNA pertencia a Ramsey. Quando a polícia invadiu a casa de Donna, eles foram recebidos por um forte odor de produto químico. Era alvejante, exatamente como dito pelo vizinho. A perícia encontrou manchas de sangue em diferentes lugares da residência. Na banheira, parede do quarto, varanda e corrimão. Entre todos, o local mais comprometido era a banheira. Não existia manchas de sangue aparentes, porém, sinais de queimadura estavam visíveis. E você deve se lembrar que alguns documentos encontrados nos sacos estavam carbonizados. A perícia coletou amostras de DNA de Donna, como cabelo, saliva e pedaços de unha. O mesmo DNA foi encontrado na garrafa de refrigerante que estava em um dos sacos. Isso completou a cadeia de conexões. Os sacos foram conectados a Donna pela garrafa e ao veículo pelo sangue de Ramsey. Entretanto, o DNA da mulher não foi encontrado em nenhuma das partes do filho. Estava a conectá-la à ferramenta. No dia 27 de janeiro, Donna foi vista em um supermercado onde adquiriu uma serra elétrica. Ela retornou ao estabelecimento mais tarde no mesmo dia, dizendo que não tinha conseguido carregar a serra. Uma ferramenta da mesma marca foi encontrada em uns sacos de lixo. A dela desapareceu. A polícia sabia quem e agora descobriu como. Estava o porquê. Por qual motivo alguém faria algo tão terrível com o próprio filho? E para esse ponto, teremos apenas especulações. Donna Scrivell foi a julgamento em maio de 2015. Ela declarou-se inocente. O promotor descreveu a teoria mais provável. Donna teria usado o medicamento para deixar Ramsey inconsciente e estrangulado o homem até a morte. Dessa forma, não haveria resistência. Ela foi até a loja, comprou a serra e esquartejou o filho na banheira. Separou em sacos de lixo e colocou no carro. As roupas que usou no processo foram descartadas junto com a garrafa de refrigerante. Os documentos foram queimados na banheira e os sacos espalhados por uma estrada rural. A motivação, entretanto, o promotor não soube dizer. Temos apenas teorias. Donna pode ter se cansado dos problemas mentais do filho e resolveu se livrar dele. Ou o teria feito para poder voltar ao Texas e reencontrar com seu amor adolescente. Para que fique claro, esse homem nada tem a ver com o crime e nenhuma mensagem trocada entre os dois apontava para nada parecido. Ele não teve qualquer envolvimento. De qualquer forma, alguns pontos são estranhos. Donna comprou produto para limpar carpetes antes da morte de Ramsey. Uma coincidência realmente impressionante. Quase inacreditável. Há quem diga que isso aponta para planejamento. E fica ainda mais interessante. Donna entregou uma versão durante o julgamento. Segundo ela, no dia 25 de janeiro, um homem mascarado invadiu a casa e seguiu até o quarto de Ramsey para matá-lo. Ela alegou que estava no porão lavando roupa e encontrou a porta aberta quando subiu. Ela foi até o quarto e encontrou o homem atacando o filho. Esse invasor amarrou Donna na cama e matou Ramsey. O criminoso então ordenou que ela se livrasse do corpo. Do contrário, ela também morreria. Doar os veículos e comprar a serra também seriam ordens desse criminoso. Mas você ainda não ouviu a pior parte. Esse homem permaneceu na casa pelos próximos 5 dias. Ele viveu com Donna enquanto ela esquartejava o filho e ficou lá até o momento em que a mulher voltou da delegacia após denunciar o desaparecimento. Ele ficou escondido no banco de trás do carro enquanto a mulher estava na delegacia, diante do policial. Donna foi vista no mercado claramente sozinha, enquanto o homem ficou em sua casa, também sozinho. Não é necessário dizer que esse homem misterioso nunca foi encontrado. A perícia também não encontrou evidências de um terceiro na casa. É uma história com tantos buracos e falhas lógicas que não perderemos tempo apontando todas. O promotor já fez isso. Ele questionou Donna em cada uma das inconsistências e absurdos, enquanto a mulher se esforçava ao máximo para derramar uma lágrima. Donna manteve a posição de vítima e percebeu que sua história convenceu um total de 0 pessoas, mas era tarde demais. O juiz trocou olhares com o advogado de defesa enquanto o promotor continuava seu massacre. Ela continuou declarando-se inocente e disse que ainda tinha medo que o invasor voltasse para matá-la. No dia 23 de junho de 2015, Donna Scrivell foi considerada culpada por homicídio em primeiro grau, vilipêndio e ocultação de cadáver.
A sentença foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A motivação nós provavelmente nunca saberemos. Porém, precisamos nos lembrar de uma coisa. Ramsey reclamava constantemente que alguém estava colocando veneno em sua comida. Talvez já fossem tentativas frustradas de uma ex-enfermeira. Como se tratava de alguém esquizofrênico, suas alegações foram ignoradas. E no fim, ele estava certo. Era seu pai Daniel quem o mantinha longe da morte. A criminosa dizia ter medo de que o homem mascarado voltasse para matá-la, e esse problema já foi resolvido. Hoje, aos 71 anos de idade, Donna Scriven encontra-se encarcerada e muito bem protegida na unidade correcional feminina Huron Valley, em Michigan, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.